בשקט, אחרי הגשם בקשת בענן, אל תדאג, אל תדאג, אם יש כאב יש אהבה, אחרי הבכי יש תמיד סיבה לצחוק, אל תדאג. כולנו לפעמים קצת בודדים, כולנו לפעמים קצת פוחדים, בוא ניתן יד ולא נפחד, לכולנו יש... Primeiro, em nome da Cimbra, nós gostaríamos de agradecer a presença de todos nesse primeiro encontro com o saber da Cimbra, agradecer a presença da representante do Grupo Interreligioso de Porto Alegre e membros do Grupo Interreligioso de Porto Alegre, mais a presidente do Grupo Interreligioso de Porto Alegre, que muito nos honra com a sua presença. E gostaríamos de agradecer a presença de Dom Jaime, que muito nos honrou aceitando o convite da Cimbra para esse primeiro encontro com o saber, e agradecer ao nosso querido Denis, que vem aqui debater com Dom Jaime os caminhos de Deus. Nós esperamos que esse seja o primeiro de vários encontros com o saber aqui na Cimbra. Sejam todos bem-vindos, esperamos que todos tenham uma noite extremamente agradável e de um profundo conhecimento. Em nome da Cimbra, obrigado pela presença de todos e passo a palavra ao nosso capítulo Guedes. Muito obrigado, caro presidente Sérgio Caravera, prezados palestrantes, convidados que aqui se encontram, público em geral. Ficamos muito gratos pela vossa presença para compartilhar este primeiro encontro do saber. Gostaria de apresentar os nossos convidados. Dom Jaime Spengler, primeiro filho dentre quatro de Genésio Bernardo y de María Spengler, nació na cidade de Gaspar, no estado de Santa Catarina. Aos 14 anos, começou a trabalhar na empresa Linha Círculo, onde trabalhou por 5 anos. Ingressou na Ordem dos Frades Menores no ano 1982, quando foi admitido no noviciado da cidade de Rodrigo. Fez profissão solene no ano 1985. Nos anos 1986 e 1987, cursou Filosofia no Instituto Filosófico São Bonaventura, de Campo Largo, e posteriormente cursou Teologia no Instituto Teológico Franciscano de Petrópolis, no Rio de Janeiro, e concluiu no Instituto Teológico de Jerusalém, em Israel, no qual, em 1990, obteve a especialização em Sagradas Escrituras. Recebeu a ordenação diaconal em 1989, na cidade de Nazaret Illit, como nós conhecemos em hebraico, em Nazaré, em Israel. Regressando ao Brasil, foi ordenado sacerdote em 1990. Dos anos 91 ao ano 1995, foi mestre de postulantes e professor no seminário Frei Galvão, na cidade de Guaratinguetá, em São Paulo. Em Roma, fez o doutorado em filosofia na Pontifícia Universidade Antônio nos anos 1995 a 1998. De 2000 a 2003, foi vice-reitor e professor do Instituto Filosófico São Bonaventura, na cidade de Campo Largo, no Paraná. Foi assistente eclesiástico da Federação Brasileira das Irmãs Concepcionistas nos anos 2001 e 2002. Superior local e vigário da Paróquia Bom Jesus, na Arquidiocese de Curitiba, de 2004 a 2006. Em 2010, Dom Jaime assumiu como guardião da Fraternidade de Bom Jesus dos Perdões, em Curitiba. Foi vice-presidente da Associação Franciscana de Ensino Bom Jesus de Campo Largo e trabalhou como professor
um curso de filosofia. Em 2010, foi nomeado pelo Papa Bento XVI bispo titular de Patara e auxiliar da Arquidiocese de Porto Alegre. Dom Jaime foi ordenado bispo em 2011, na paróquia São Pedro Apóstolo, na cidade de Gaspar, no estado de Santa Catarina, por Dom Lourenço Valdeselli, núncio apostólico no Brasil. Em 2011, tomou posse como vigário episcopal do Vicariato de Gravataí, na Igreja Matriz da Nossa Senhora dos Santos. Durante a 49ª Assembleia Anual do Episcopado Brasileiro em Aparecida, no ano 2001, foi escolhido entre os bispos do Rio Grande do Sul para ser bispo referencial da Pastoral da Educação e Cultura na Regional Sul 3 da CNBB. 25 de junho de 2011, teve o seu nome divulgado como membro da Comissão Episcopal Pastoral para os Ministérios Ordenados e a Vida Consagrada da Comissão Nacional dos Bispos do Brasil. Em 2012, Dom Tadeu Brins o nomeou como Procurador Ecônomo da Arquidiocese de Porto Alegre. Durante a Jornada Mundial da Juventude, no Rio de Janeiro, foi um dos bispos brasileiros escolhidos para ministrar catequeses aos jovens. No ano 2013, o Papa Francisco o elevou à dignidade de arcebispo para a metropolita da Arquidiocese de Porto Alegre. No dia 15 de novembro de 2013, tomou posse como 7º arcebispo da Arquidiocese de Porto Alegre, na Catedral Metropolitana, data cara para mim, porque tive realmente a sorte de acompanhar naquele dia tão importante da sua vida. No dia 29 de março de 2014, o Papa Francisco o nomeou como membro da Congregação para os Institutos da Vida Consagrada e Sociedade da Vida Apostólica. 29 de junho de 2014, recebe das mãos do Papa Francisco o palio que o identifica como metropolita. E hoje, dia 18 de setembro de 2014, pela primeira vez, Dom Jaime Spengler visita a Sibra, e para nós é uma verdadeira honra de receber em nossa casa. Gostaria de apresentar o nosso outro palestrante, Dennis Gerhard Rosenfeld. Dennis é escritor, professor universitário de filosofia e articulista dos jornais do Estado de São Paulo, O Globo e Diário de Comércio. Tem livros e artigos acadêmicos publicados em português, francês e espanhol. Foi cofundador do Instituto Millennium, um instituto que se encarrega de desenvolver ideias sobre a democracia no Brasil. Dennis Gerhard Rosenfeld iniciou seus estudos em filosofia no México entre os anos 1972 e 1976. Finalizou sua graduação defendendo uma monografia e se especializou em Hegel. No mesmo ano, iniciou seus estudos na França, onde, em 1982, obteve o título de doutor de Estado em Filosofia na Universidade de Paris, primeira Panteão Sorbonne. Sua tese, denominada Política e Verdade em Hegel, transformou-se em livro e foi publicado em português, espanhol e francês. Trata-se ainda hoje de uma obra de referência sobre filosofia política de Hegel, constituindo-se no primeiro livro a abordar as relações entre a ciência da lógica e a filosofia do direito em Hegel. Em 1999, realizou pós-doutorado também na França, pesquisando a relação entre o pensamento de Hegel e os homens. Professor do Departamento de Filosofia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul desde 1982, Rosenfeld deu ênfase ao longo de seus estudos acadêmicos, principalmente a temas como filosofia política, ética, metafísica, filosofia alemã e filosofia moderna. Para nós, é uma grande honra contar esta noite com Dennis Gerhard Rosenfeld em nosso painel. No dia de ontem, 40 líderes mundiais judaicos foram recebidos na residência de Santa Marta pelo Papa Francisco, numa confraternização por motivos do Ano Novo Judaico que está por começar, irá começar na próxima semana, no dia 24 de setembro. E justamente dentro desse espírito do diálogo interreligioso, que também nós abrimos as portas da nossa casa para receber,
porque entendemos e acreditamos que no diálogo interreligioso construímos o respeito. A temática na qual iremos ouvir esta noite, uma temática realmente que irá nos surpreender e que abre para muitas perguntas. Os caminhos de Deus. Os caminhos de Deus. Então, nas vozes do arcebispo e do filósofo deles, iremos ouvir, iremos aprender. Cada um deles terá 25 minutos para expor a temática. Logo, eles farão um diálogo e, por último, abriremos para perguntas. Então, com a palavra, o arcebispo Jaime Spengler, e também aproveito para dar as boas-vindas aos nossos amigos que nos acompanham ao vivo. Estamos transmitindo esta palestra, portanto, mais pessoas irão se beneficiar deste encontro. Muito obrigado pela presença de cada um de vocês. Muito obrigado, Gerson. A data de hoje, para mim, é muito importante também, viu? A data de hoje é a data da nomeação para ser bispo aqui de Porto Alegre. Uma data significativa, né, na história pessoal. Mas talvez antes de iniciar propriamente o nosso diálogo, se me permite, eu gostaria assim de talvez recordar uma situação que estamos vivendo preocupante, especialmente no Oriente. Falo da realidade da Síria, do Iraque, onde cidades, vilas estão sendo eliminadas, né? Muitos dos nossos irmãos, vamos dizer assim, né, estão sendo fuzilados, eliminados, degolados, crucificados, em nome de um fundamentalismo religioso, que eu diria de religioso não tem nada, né? Em alguns ambientes, eu tenho dito que o fundamentalismo econômico é perigoso, o fundamentalismo político é perigosíssimo, mas o fundamentalismo religioso é uma tragédia. E a pergunta que talvez nós pudéssemos fazer é: como é possível, em pleno século XXI, uma tragédia ou uma situação do gênero marcado por um fundamentalismo, sim, religioso preocupante, né? E esses fundamentalismos, de certa forma, sempre precisam ser acompanhados, porque aqui e acolá, sempre de novo, ele desponta. E mesmo entre nós, em alguns ambientes, nós encontramos expressões, mesmo no nosso ambiente cristão e católico, que preocupam. Qual é a compreensão realmente da experiência religiosa que está por trás dessas expressões fundamentalistas? Interessante, esses dias, eu acho que foi na Folha de São Paulo, se não me engano, eu li de um comentador que dizia que desses combatentes deste grupo fundamentalista ali no Iraque, na Síria, etc., em torno de 300 viriam do mundo anglo, especialmente Inglaterra, mas alguns também de origem americana, talvez, digamos assim, desgostosos com todo o conforto que tinham e se alistam nesses pseudos exércitos. O que está por trás? Acho que essa é uma questão séria que precisaria ser também discutida. Em todo caso, todo fundamentalismo religioso é uma tragédia. Nesse sentido, Gershon e Denis, né? É uma alegria poder estar aqui com os senhores e com as senhoras nesta noite. Eu não sei, o Denis eu li, o que está lá atrás? Está cuidando do teu coração. Eu não quero ver ele, viu? Quer dizer, eu não quero ver o médico. O Luquez eu quero, mas o médico não. Eu vim aqui mais também para ouvir o Denis, eu que usei muito material dele na época que a gente lecionava, no início da atividade acadêmica. Mas vamos lá. Nos foi proposto falar um pouquinho sobre os caminhos de Deus. Eu gostaria de primeiro fazer umas observações gerais e, na verdade, a gente tentou trabalhar bastante
o tempo é um pouco restrito, vamos ver o que conseguimos. Quando se usa o termo Deus, a partir das indicações mais primitivas, nós nos vemos, eu diria, diante de uma duplicidade. De um lado, se aponta para uma revelação histórica singular e insubstituível. De outro, nós temos uma indicação genérica, uma vez que a indicação também faz parte de diferentes culturas e tradições. Nós vamos centrar a atenção sobre a revelação histórica singular. Nós temos as indicações de homens escolhidos que ouviram Deus falar. Outras vezes é narrado o próprio mostrar-se de Deus. Deus se dá. Aí nós temos várias citações do Antigo Testamento, da Sagrada Escritura. Nestas manifestações é dado conhecer sobretudo o que lhe agrada e o que sente. Exemplo deste elemento é a lei dada a Moisés, no Sinai. Lei dada a Moisés e sempre de novo a cada ser humano quando alguém a acolhe, quando alguém a recebe. Já através da obra dos profetas é dado conhecer ao povo, eu diria assim, entre aspas, a paixão, o amor, o cuidado, a ternura de Deus pelo seu povo. Subjaz a esses dados a experiência do encontro com Deus. Encontro. O ser humano foi encontrado, ou poderíamos talvez dizer, o ser humano foi reencontrado por Deus. Esse Deus tem uma identidade, é o vivente, embora imortal. Já o ídolo é um Deus que não vive. O nome Deus, também poderíamos dizer, está sempre referido à história. O próprio nome o diz. Ele é. Nesse sentido, vale recordar, as coisas, os seres existem. Deus é. Deus é exposto à história, ou se expõe à história. O Deus de tudo e da eternidade nos faz pensar em tudo e na eternidade. Se Deus é um, a fidelidade ao Deus único sustenta o esforço de não confundir com o que seria um outro, mesmo com o seu nome. O monoteísmo torna presente a realidade do outro. Deus se preocupa com o seu povo, Deus se ocupa com o seu povo, comigo e contigo, conosco. A paternidade do Deus único faz da humanidade uma só família. Eu sou santo, Deus é santo. Trata-se de algo próprio de Deus que toca também o ser humano. A comunicação do que é único e santo pode ser chamada de amor. Deus ama Israel. Israel é convidado a amá-lo, pois ele não é um Deus distante. Ele participa das vicissitudes do povo. Deus ama, Deus é santo, é vivente, se apresenta como sujeito. Em falando, Deus põe uma diferença em si. Façamos. Faz o ser humano à sua imagem e semelhança, como masculino e feminino. Israel, por sua vez, ocupa o lugar da mãe e dos filhos. E Deus é apresentado como seu pai e seu esposo e criador. Poderíamos talvez dizer que estes elementos centrais da fé alimentam e sustentam o respeito, a reverência, a responsabilidade e também os limites. Elementos esses fundamentais para o convívio humano. A vida humana talvez pudesse ser comparada à escada de Jacó. O mundo não pode ser aperfeiçoado sem um olhar dirigido para as alturas. E as alturas não podem existir para a humanidade sem ter no mundo um lar.
como aspecto introdutório. A nossa situação. E aqui eu gostaria assim, de, talvez, encontrar algumas indicações para esses caminhos de Deus, que são os nossos, né? São os nossos. A nossa situação. Nós somos filhos da modernidade, ancorados numa fé que nos aproxima, eu diria que nos une. Fé, aqui poderia ser compreendido como a entrada do ser humano na realidade, que seria diferente de crença, né? Nesse contexto, talvez nós nos perguntemos como é o modo de eu mesmo ser que me permite entrar na realidade, que permite experimentar a Deus em todas as manifestações da vida. Usualmente nós identificamos a experiência de Deus como o que sentimos, entre aspas, nas práticas religiosas, no empenho cotidiano, por viver os valores que nos vêm da fé e no convívio comunitário. Quando buscamos saber o que é experiência de Deus, não pensamos na experiência de Deus entendida como o viver religioso já estabelecido como objeto do meu sentir, agir, pensar, querer, mas sim no modo de ser da minha identidade, que determina o meu relacionamento para com a realidade já existente. A vida humana jamais tem um modo de ser da factualidade. Da factualidade de uma coisa, e jamais pode estar ali diante simplesmente, talvez como uma pedra, digamos assim. A realidade humana não a podemos compreender com a categoria da factualidade, pois ela é sempre facticidade. E facticidade significa a existência humana é sempre já situada dentro e a partir de uma compreensão do ser. Nós somos já sempre uma determinada compreensão do ser. Essa compreensão do ser é a nossa história, é fruto do exercício da nossa responsabilidade. Isso significa, nós devemos assumir o que somos. O que diferencia o existir humano do existir das coisas e outros animais é esse assumir o que somos. Isso quer dizer, nós somos sempre mais do que a nossa factualidade. Tentando fazer um exemplo. De manhã, por exemplo, no inverno, eu fico deitado na cama com preguiça de me levantar. A mim me acontece, não sei se contigo. Não deixa. Eu não sou casado. Eu, porém, não posso ficar simplesmente deitado como faria uma pedra ou um animal qualquer, talvez, né? Pois eu sou colocado diante de uma decisão de levantar-me, de continuar deitado, de não me decidir, de simplesmente deixar-me levar talvez pela preguiça. Seja o que for que formos, mesmo que nada sejamos, seja o que for que fazemos, mesmo que nada façamos, não somos simplesmente, pois somos responsáveis pelo nosso ser e pelo nosso fazer. E aqui ser responsável não precisa significar um assumir consciente e também assumir o ficar simplesmente na cama, pois o fazemos sempre a partir do modo de ser que constitui o dar-se do sentido daquilo que fazemos ou somos. Essa estrutura de responsabilidade pelo nosso ser aparece na nossa vida como busca de sentido de uma coisa. Como a pergunta, por quê? Para quê? O que é? Isso traz uma consequência, eu diria, embaraçosa. Nós somos aquilo que nós damos a nós mesmos. Mas o que damos a nós mesmos é o que somos.
Isso significa a pergunta, o que é, como é a experiência de Deus, não tem resposta a não ser na forma de uma contra-pergunta provocativa que me questiona. Ou seja, a pergunta, quanto é que eu dou a ela, a experiência? Né? O que eu faço com ela? Dê, então, você a medida do que seja a experiência de Deus, pois o que ela é depende da medida do seu coração. Nesse sentido, portanto, a experiência de Deus não se refere primeiramente ao que sinto na prática religiosa, ao sucesso ou fracasso na minha luta pelos elementos da fé, ao bom ou ao mau convívio comunitário, não. Antes, se refere ao modo fundamental de ser de todo e qualquer relacionamento meu com Deus, com as pessoas, com a comunidade, com as ideias, os acontecimentos, enfim, comigo mesmo. Em outras palavras, a experiência de Deus diz respeito ao modo fundamental do meu relacionamento universal com a vida e com tudo aquilo que ela me apresenta. Buscar a experiência de Deus é se dar como identidade à fé. Se dar como identidade à fé. Acreditar numa força anterior, numa realidade fundamental, a mais profunda. E talvez poderíamos dizer a mais elementar. A essa realidade, a mais profunda, a mais elementar, nós chamamos Deus. Acreditar significa, então, entregar-se, dar voto de confiança, ter a urgência de fluir na vontade, digamos, deste Deus. É ser atingido de antemão por um chamado, por uma predileção anterior a toda e qualquer iniciativa minha, nossa, para além e para quem de nossa competência e possibilidade. Trata-se, pois, da escolha livre que Deus fez de nós. Deus fez de nós. Dele que nos amou por primeiro e nos chamou à decisão de o buscarmos. E por isso nós podemos dizer, somos o seu povo e o seu rebanho. Deus se torna presente, sim, onipresente, como aquele que nos chama, evoca, ensina, nos provoca, orienta, consola, nos prova também. Em um imenso convite de encontro com Ele. Essa presença se espraia a todos os seres do universo de tal sorte que nas pedras, nas plantas, nos animais, na imensidão do firmamento, nas oscilações do tempo e das estações, nos acontecimentos, nos eventos históricos, enfim, em todos os fenômenos do universo, do tempo e do espaço, em todas as vicissitudes históricas de diferentes culturas e civilizações, em todas as tribos, em todos os clãs, em todas as nações, em todos os povos, em tudo e em cada coisa. O ser humano marcado pela fé encontra indicações, vestígios, sinais, sendas, provocações e convocações de Deus. Portanto, todas as coisas, a cada momento, de dia e de noite, sem exceção e exclusão de nada, na graça e na desgraça, no bem e no mal, no belo e no hediondo, podem estar evocando a tarefa de crescer na experiência de Deus, conhecer os caminhos de Deus. O cerne, pois, da identidade religiosa que busca fazer a experiência de Deus é fazer a sua vontade. No entanto, fazer a sua vontade não é propriamente executar o que uma vontade quer que nós façamos. Fazer a sua vontade é muito mais do que isso. É mais exigente e mais do que simplesmente execução da ordem
ou um desejo, digamos, subjetivo de alguém. Fazer a sua vontade, poderíamos dizer, significa trabalhar artesanalmente em fazer a obra da dinâmica divina criadora. É a expressão que eu encontrei, não tem outra, viu? De tudo isso, eu creio, resulta um enorme saber, uma profunda experiência e sabedoria, habilidade e praxis, a ponto de todo esse saber poder contribuir, provocar, purificar, incentivar, forjar culturas e civilizações. A experiência é um modo de ser homem, aquela maneira do ser humano existir diferente de todos os outros seres. Experiência não é tanto uma coisa que o ser humano faz, mas sim a maneira como o ser humano existe enquanto humano. Assim, a experiência de Deus significa aquela maneira de o ser humano existir, na qual a busca religiosa se torna a abertura que move toda a sua existência, a ponto de tornar-se aquilo que poderíamos denominar a nossa identidade. Isso nos concede uma identidade. Tem vários aspectos aqui de como nós poderíamos caracterizar melhor essa estruturação, mas, como me deram 25 minutos, eu gosto de ser, a origem é alemã, né? Eu estou olhando o relógio aqui na minha frente. Isso que nós dizíamos, eu creio que poderíamos escolher alguns desdobramentos. Para nós, que talvez não, é mais do que certamente, vivemos a inflação das palavras, as imagens usadas pela Escritura Sagrada não mais comunicam a energia vital de intuições originárias da experiência de Deus. Talvez. Os símbolos, as alegorias, os mitos, que nós chamamos ingênuos, ocultam atrás de si as experiências originárias chamadas arquetípicas, e ocorrem lá onde a experiência atinge o âmago da dimensão chamada pessoa. A única maneira de sair dos lugares comuns é descobrir uma fenda na prisão do óbvio já conhecido, uma fenda por onde talvez se abra uma dimensão que desperte para o frescor de uma nova visão. Por isso, eu creio ser de grande importância se perguntar: o que imagino, o que compreendo, qual o impacto que recebo quando diariamente ouço ou pronuncio as palavras Deus, libertação, criatura, vida, morte, eternidade. Talvez o exemplo nos possa ajudar na reflexão. Imaginemos um amor de doação plena, total e radical, onde o relacionamento anela cada vez mais intensamente a felicidade e a libertação do outro. Quanto mais profundo se torna o encontro com o outro nesse sentido, tanto mais sensível se torna para o sofrimento também do outro. Quem ama assim não teme o mal e a desgraça que lhe possam ocorrer. É, porém, abalado no âmago de seu ser diante do perigo e do sofrimento que se abatam sobre a pessoa amada. É o caso, por exemplo, de pais de crianças sequestradas, que nada podem fazer diante da dura realidade do sofrimento do filho. Onde nada mais se pode fazer pela pessoa amada, onde o outro é desligado de todo e qualquer apoio, consolo e ajuda, onde o outro desaparece através da misteriosa escuridão de sua própria sorte. Ali, a primeira reação é querer estar lá junto, é estar lá junto, para sofrer junto. Esta última disponibilidade que está na raiz mais profunda do fenômeno amor chama-se compaixão e misericórdia.
Esse fenômeno indica a situação limite da nossa existência. Ela é dura, escura como a morte. Aqui nenhuma racionalização nos pode ajudar. Nenhuma teologia, nenhuma concepção da vida, seja otimista, seja pessimista. Essa situação talvez seja o momento mais decisivo e último do encontro, onde o indivíduo, de uma forma penetrante e brutal, é colocado diante da opção entre o ateísmo ou o lançar-se no caminho de Deus. Tu crês na bondade de Deus? Ele é Pai. Como é possível tanta dor, tanto sofrimento, tanta brutalidade sem sentido nesta terra dos homens? A busca da compreensão da bondade de Deus, do seu amor, numa situação limite como a nossa, é uma situação de decisão, de encontro com um novo sentido do que seja o Deus da vida, o amor de Deus. Em vez de partir de certa imagem que já temos de Deus, da imagem que certa teologia e filosofia nos dão, se faz necessário retornar ao texto sagrado e à tradição da comunidade de fé. No nosso tempo, quando atingido pelo sofrimento, pelo esmagamento do outro, quando a pessoa, diante da muda contestação da morte e do absurdo, murmura sem muita sinceridade as palavras de consolo celestial, da bondade e da misericórdia do Pai, surge a pergunta: até quando? Quem é esse Deus? O que é esse amor que tolera tantas injustiças e tanto sofrimento? É um pouco a pergunta de Jó. A resposta não é um conceito, não é uma explicação. Eu sou. A resposta é justamente a busca, a entrega total de disponibilidade na fé, que se abandona, confia, rompendo os limites da condição humana. Rompendo os limites da condição humana. Quem é Deus? Talvez nós pudéssemos dizer: é presença. É. E aí Heidegger poderia talvez nos ajudar e muito, né? Já cante. Como participante da condição divina, a essência do ser humano não é o desenvolvimento, não é a felicidade, mas sim o amar como Deus ama. Em outras palavras, abrir-me ou acolher o tu absoluto. É. Fidelidade máxima. Bom, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a Cibra, o Gerson, o Carabé, o Henrique, por terem me provocado a participar das atividades culturais da Cibra. E esse aqui é um resultado da nosso trabalho conjunto. E eu estou particularmente contente de poder aqui estar participando de uma mesa com o arcebispo, Dom Jamin Sprengler. Ele disse que ele veio aqui para aprender comigo, mas eu acho que eu estou aprendendo com ele, né? Então, eu acho que seria importante nós estabelecermos algumas condições de diálogo, de colocações filosóficas, teológicas, que podem ser importantes do ponto de vista precisamente do debate, da relação entre filosofia, teologia, ou teologia judaica e teologia católica. Eu vou começar com dois ou três pontos, digamos, introdutórios, no que diz respeito àquilo que eu considero fundamentais do ponto de vista do judaísmo hoje. Ou seja, o primeiro, que o destino do povo judeu hoje, queiramos ou não, está intimamente vinculado ao destino do Estado de Israel, sua luta de vida e morte, logo o seu futuro e sobrevivência. Se algo hoje une todos os judeus, é precisamente o Estado de Israel, que conferiu uma outra significação ao judaísmo
nas suas diferentes acepções e mesmo nas suas diferentes correntes. Ou seja, há uma significação agora vinculada ao Estado de Israel que congrega em si várias significações. O segundo ponto, que eu acho igualmente importante do ponto de vista da história do judaísmo, eu vou começar por história, questão factual, histórica, depois vamos entrar na questão propriamente teológica, é que o judaísmo, após o Holocausto e a criação do Estado de Israel, nunca será mais o mesmo. Ou seja, não há como recuperar e voltar às origens do judaísmo sem um confronto direto com aquilo que veio a ser, primeiro, o Holocausto e depois a definição sobre o Estado de Israel. E aqui eu gostaria de fazer uma pergunta propriamente judaica, na sua crueldade, se vocês quiserem, ou no seu caráter extremamente forte, que é muito própria daquilo que hoje eu acho, queiramos ou não, trabalha nos judeus. Emil Fackenheim, que é um filósofo, teólogo e rabino, ele viveu a Noite dos Cristais, em 1938, e no dia seguinte ele entrou junto, em uma cela, para 6 pessoas, superlotada por 20 judeus presos, pelo simples fato de serem judeus. E ali houve uma pergunta que foi extremamente reveladora. Um velho judeu pergunta para ele: Yul Fackenheim, você é um estudante de judaísmo, você conhece mais do que nós sobre isso. O que você tem a dizer sobre o que o judaísmo nos diz hoje, agora? Ou seja, o que o judaísmo tem, portanto, a dizer numa situação como a Noite dos Cristais, e nós podemos perfeitamente aqui ampliá-la para Auschwitz como símbolo dos campos de concentração. Nós sabemos que essa pergunta ecoa, e Dom Jamel muito bem colocou, é uma pergunta que ecoa a tradição bíblica, sobretudo no livro de Jó e nos Salmos, né? Ou seja, situações de crime, de castigo sem crime, ou seja, a punição sem crime, a completa desproporcionalidade entre uma e outra. Então, esse é um ponto que permeia a tradição bíblica, mas permeia também a situação concreta do povo judeu hoje. Bom, eu gostaria nesse sentido colocar também o terceiro ponto diretamente vinculado a esse, que é o seguinte: nós sabemos que o judaísmo não tem uma instituição como o papado, não tem uma autoridade que regre a vida dos judeus, nem mesmo as correntes religiosas, né? Nós pegamos um rabino ortodoxo, liberal, um ortodoxo, um conservador, de vez em quando tem bastante, né, Gerson? Imagina no nível das instituições. Mas isso faz parte da história do judaísmo. Mas enquanto na tradição católica nós sabemos, as relações dominicanas, jesuítas, e são, sobretudo, extremamente tensas muitas vezes, né? Numa ocasião eu estava esqueci agora o nome da rua, que era uma rua de ordens religiosas em Paris, e eu estava procurando um padre jesuíta, eu queria fazer um curso sobre ele, La Barrière. E eu entrei numa ordem dominicana, não sabia, eu estava na rua, vi várias, mas só que não voltava na ordem católica naquela rua, e tinha uma protestante também. Eu fui entrando em todas até encontrar jesuíta, porque não tinha nada que dissesse. E eu entrei numa ordem dominicana, quando eu disse que estava procurando um jesuíta, ele quase me expulsou do recinto. As diferenças aqui foram bastante significativas. Mas, pode. Diz que nós não podemos saber o que um jesuíta pensa. Diz que nem o Eterno sabe. E outra coisa que nem o Eterno conhece é quanto dinheiro tem os franciscanos. Tem outras coisas. Bom, e portanto, aí há diferentes significações que estão em jogo, diferentes significações sobre acepções de ser judeu, e assim como acepções de ser católico, acepções de serem protestantes. Eu gostaria aqui de utilizar uma formulação
do Fakir que cita o finado, que ele chama Abraham Heschel, que disse o seguinte para um grupo de católicos romanos, né? E ele diz o seguinte: pluralismo é a vontade de Deus. Essa é uma questão que eu acho fundamental, você vai remeter à questão dos caminhos de Deus. E os caminhos de Deus são baseados nas diferentes formas de apropriação da experiência religiosa. E o Dom Jaime, ele utilizou uma palavra em português, mas eu tenho certeza que ele pensou em alemão. Ele disse o seguinte: a experiência de Deus. E alemão tem uma expressão muito boa, porque experiência em alemão é Erfahrung. Não. É o percurso, é o caminho. Não tem o sentido da expressão de nós pensamos hoje em experiência empírica, né? O campo determinado de um conhecimento. Não, o que interessa é o percurso de Deus. Isso que significa a experiência de Deus. E, portanto, como nós vamos entender esse percurso? No judaísmo há uma midrash que diz o seguinte: quando foi dada a Torá? A Torá é dada sempre quando alguém a recebe. O que interessa é o acolhimento, é a experiência que se faz. Vou contar aqui uma história real, que é a seguinte. Depois da Segunda Guerra Mundial, terminando a Segunda Guerra, eu te mandei esse texto, 2 capelães do exército americano, um protestante e um católico, tinham servido com crença uma causa comum e tornados íntimos amigos depois dessa longa experiência compartilhada. Ou seja, é o comprometimento pessoal, não é a obediência a uma autoridade, é o comprometimento pessoal. A guerra tinha terminado e tinha chegado o tempo da partida. O católico suspira e diz para o seu amigo: então, nós voltamos agora, cada um de nós para a sua função. Tu para servir Deus em teu caminho e eu no seu maiúsculo. Ou seja, mostra precisamente aqui os 2 caminhos entre católicos e protestantes. Ou seja, para aqueles que não se renderam ao moderno espírito crítico, a situação é clara. Se o caminho católico é o seu caminho, isso não tem como base alguma objetiva, digamos, infalível autoridade, mas apenas a base de sua própria fé e comprometimento. No que diz respeito ao caminho protestante, trata-se certamente de seu caminho unicamente. Porém, provavelmente é o seu caminho também. Isso vale para o judaísmo ortodoxo e vale para diferentes formas do judaísmo liberal e conservadores. Cada um faz precisamente o seu caminho. E, portanto, aí nós temos um caminho plural, que, no entanto, não é relativo. Não é relativo porque parte de pressupostos comuns no que diz respeito à crença do absoluto. Daí porque eu retomei essa formulação do Abraham Heschel, que diz: pluralismo é a vontade de Deus. Essa formulação dele se encontra, aliás, até no livro publicado em português. E, por acaso, depois de ter te mandado assim, esse texto, eu encontrei a citação no texto original dele. Bom, então, o que significaria nesse sentido a Torá ou o empreendimento religioso? Precisamente a apropriação. Ou seja, em sublinhar essa parte de apropriação do presente, aberto a diferentes interpretações e indicações de caminho. Portanto, o judaísmo, e nesse sentido eu diria também o catolicismo, sem nenhuma dificuldade, ele está baseado no comprometimento pessoal e não na obediência à autoridade, embora no caso do catolicismo faça parte também a obediência à autoridade episcopal, autoridade eclesiástica, mas sempre baseada na tradição, na apropriação pessoal, porque senão se torna uma mera obediência formal sem conteúdo. Aliás, aquilo que até o Novo Testamento dizia dos judeus, que observavam a lei sem ter o espírito da apropriação da lei. Portanto, o ponto aqui que me interessa assinalar é que a questão diz respeito ao significado da Torá.
Ou seja, na medida que o texto bíblico não seria um documento passado, mas algo vivo, que deve ser reapropriado continuamente por diferentes indivíduos, épocas e sociedades. Mesmo quando nós fazemos o Shabat aqui na Zibra, a regra, assim, embora repetitiva, né, todo Shabat nós dizemos a mesma coisa, ela é sempre uma reapropriação diferente desse texto que é igual. E, portanto, o que interessa é a experiência pessoal que se faz nessa aparente repetição. Digo aparente repetição porque ela é, precisamente, um trabalho cada vez diferente. Um Shabat é igual a um outro Shabat. Bom, então, a questão, portanto, que diz respeito, vamos pegar pelo lado do nazismo, e o nazismo, nós veremos o objetivo aqui, o nazismo se caracteriza por uma ligação das propriedades do judaísmo, que se tornaram universais. Esse é um ponto que eu gostaria de ressaltar. O ariano, por exemplo, seria nada mais do que um não-judeu. Não-judeu significa o quê? Contrário à liberdade de escolha, contrário à moralidade, contrário a princípios universais e contrário a uma religião que se faz pela interpretação e pela intervenção da razão. Então, essa experiência comum dos dois capelães do exército americano, confrontados com os horrores do nazismo, talvez essa experiência lhes tenha sugerido uma nova abertura ao diálogo interreligioso. Porque ambos foram confrontados a uma experiência limite, a da maldade do ponto de vista ontológico, que os fez ver muito mais aquilo que os une do que os separa. É o exemplo que você está dando do ISIL, né? Do exército islâmico no Iraque. É uma situação absolutamente inusitada, estão crucificando católicos, né? Os cristãos dos mais diferentes tipos, quer dizer, é uma crueldade, repito, inominável, é uma forma de existência do mal, precisamente, e que procura obstaculizar o quê? Os diferentes caminhos de Deus. Você não haveria diferentes caminhos de Deus, haveria apenas um único caminho de Deus. Portanto, o que vale para o protestante, para o católico, vale igualmente para as diferentes posições religiosas no interior mesmo do judaísmo, fazendo com que Reichel diga que o pluralismo, repito, é a vontade de Deus. Os caminhos de Deus não são historicamente os mesmos, embora deva-se ressaltar que seus dogmas e princípios devem, de alguma forma, se situar acima das contingências pessoais da história. Foi essa atitude que o arcebispo Dom Jaime Spengler revelou ao dizer um encontro com o Sérgio e com Gershon, onde ele diz um encontro pessoal nosso na Cúria Metropolitana de Porto Alegre: você ficou me devendo conhecer aqueles monumentos sacros que eu ainda estou com uma ideia, vamos conversar, eu quero conhecer os monumentos, as esculturas sacras da igreja. Então Dom Jaime disse o seguinte: o Pai é o mesmo. Ou seja, o ponto aqui a ressaltar consiste em que o engajamento ao Deus único, ao Deus da moralidade e da justiça, seria o comprometimento das diferentes religiões. Comprometimento, digamos, de princípios, que balizaria a concordância capaz de enfrentar as discordâncias próprias dos caminhos de cada uma das religiões. Ou seja, não há a formulação teologicamente dogmática do seguinte tipo: este é o caminho de Deus. Não. O que é? Eu posso dizer o seguinte: eu estou comprometido com isto, como sendo o caminho de Deus, como sendo as obras mesmo. Ou seja, não pode. Então, portanto, há diferentes entregas. Por exemplo, me chamou muita atenção na fala do Dom Jaime, ele insistiu muito sobre a questão da entrega. E, portanto, da entrega que resulta num acolhimento de Deus. E, portanto, aqui a questão fundamental é a entrega. E como isso se faz. Ou seja, deixo aqui, eu sei que o tempo está andando rápido, né? Mas eu fiquei me chamou muito a atenção, Dom Jaime, quando você utilizou a expressão
Deus Pai, como se pudesse ser uma formulação própria do judaísmo e do cristianismo. Até chegamos a discutir em casa rapidamente se funcionava na questão do Deus Pai. E eu fiquei com isso presente na minha cabeça, fiquei meio que me remoendo com isso, e encontrei uma formulação do Heschel, que exatamente atua, dizendo o seguinte, isso eu estou citando Abraham Joshua Heschel, ele diz o seguinte: como uma pessoa comprometida com a fé bíblica, diria que o que mantém viva a humanidade é a certeza de que temos um Pai. Mas então também tem de lembrar que Deus ou é o Pai de todos os homens, ou então não é Pai de ninguém. Portanto, nós temos aqui a ideia da universalidade da mensagem bíblica, que é particularmente clara, por exemplo, no livro do Gênesis, na tradição de Noé, por exemplo, mais do que na de Moisés, nesse sentido, né? Então, o próprio Heschel, numa entrevista, já estou vencendo o tempo também, em uma entrevista, por exemplo, concedida a Carlos Stern, ele é instado a se pronunciar sobre o significado de Deus. Significado esse que ele procura se acercar a partir da ideia da santidade e da vitória sobre a insensibilidade. A insensibilidade em relação ao sagrado, ao mistério, ao temor. Nós não podemos esquecer do seguinte, em linguagem filosófica, né? O que é a Bíblia em relação à nossa forma de conhecimento habitual? É outro jogo de linguagem. Nós temos que pensar, quando nós lemos a Bíblia, nós temos que nos colocar nas categorias da Bíblia. As categorias da Bíblia não é experiência empírica. As categorias da Bíblia é o temor, é o mistério, é o milagre, é o enigma, é o mundo como contingência. Portanto, nós temos que entrar em outras categorias. E essas outras categorias nós só podemos ter acesso quando nós aceitarmos esse trabalho de acolhimento, esse trabalho de entrega. Sem isso, não. Ou seja, por quê? Porque nós estamos pressupondo precisamente que algo nos é dado, mas para algo ser dado tem que ser acolhido. Ou seja, Deus não se dá se alguém não o recebe. Esse é o ponto. E, portanto, tem uma expressão que acho até bastante, eu diria, complicada do ponto de vista filosófico, tem que ser muito bem entendida. Mas tem uma expressão do Heschel que eu estava trabalhando hoje, precisamente, que diz o seguinte: Deus necessita do homem. É complicado, né? Porque significa dizer que Deus é um ser necessitante, logo incompleto, logo imperfeito. Lhe faltaria alguma coisa. Olha, o que faltaria a Deus? O diálogo com o homem. E, portanto, no diálogo com o homem, aquilo que você coloca muito bem, a questão da entrega. Ou seja, portanto, como nós podemos nos acercar a Deus? Pela admiração do mundo, de ver nele o sublime, de perceber o mistério. E como você colocou na sua própria apresentação, dizendo o seguinte: olha, se eu me indago sobre Deus, eu estou me indagando sobre o sentido mesmo da existência humana. A pergunta é a mesma, vista em diferentes perspectivas. De lá surge uma pergunta que é muito reveladora do judaísmo, do catolicismo, que é o seguinte: onde está a santidade? O que está na Bíblia? É lá que se encontra a santidade? O que é esse relato? O que é essa narração? A resposta do Heschel é interessante. Ele diz: não acredito em um monopólio. Creio que Deus ama todos os homens. Ele nos deu muitas nações. Ele deu a todos os homens o conhecimento de sua grandeza e de seu amor. E Deus se encontra em muitos corações do mundo todo. Não está limitado a uma nação, ou a um povo, ou uma religião. E, portanto, qual seria o significado aqui que nos interessa da Bíblia hebraica? E aqui eu vou dizer o seguinte: eu sempre prefiro a Bíblia hebraica e não o Antigo Testamento.
porque na visão judaica não poderia haver um novo que substitui o antigo. Ou seja, nós teríamos, portanto, aqui, qual seria o significado da Bíblia hebraica? É que ela é uma contribuição essencial para toda a humanidade. A de ter revelado a grandeza do homem, a de ter mostrado a tremenda potencialidade do homem, a expressão do Hegel como sócio de Deus. É o parceiro, né? O parceiro, o sócio, né? É bem interessante, quer dizer, o que é o sócio? Então, na verdade, as religiões, nós teríamos vários sócios de Deus, que cada um faz um tipo de sociedade e cada um perfaz um tipo de caminho. Portanto, nesse caso, nós devemos mergulhar nos estudos bíblicos para poder se conhecer. O parceiro deve mergulhar nos estudos bíblicos para se conhecer. Conhecendo Deus, deve se contemplar como livre, agindo em função do bem, cujas balizas estão dadas na própria Bíblia. Ou seja, o homem se conhece como livre, reconhecendo-se como obra da criação divina. Sem a Bíblia, essa contribuição essencialmente judaica, não haveria propriamente dito humanidade, cujo percurso se faz nas diferentes religiões pelo aprimoramento moral, pelo conhecimento racional e pela elevação religiosa. Estou concluindo o meu tempo. Apenas gostaria aqui de fazer uma breve observação sobre um ponto também que foi levantado por Dom Jaime, que é o seguinte: a experiência religiosa, isso é uma coisa que me interessa muito filosoficamente há muito tempo, ela dá acesso, as leituras do rei, eu que entro de uma outra maneira, ela dá acesso a uma outra forma de existência. Você colocou Deus é, expressão que você utilizou dizendo o seguinte, Deus é. Eu anotei aqui, tá bem, Deus é. É porque é, ou existe, porque o verbo ser na acepção existencial. E o verbo ser na acepção existencial, nos diria, ele existe numa outra forma de existência. Então, o que acontece na nossa vida cotidiana, eu diria assim, no mundo que nos circunda, é que nós somos completamente ofuscados, tomados, eu diria assim, presos pelas acepções da existência material, a existência empírica. É a dor, é o prazer, é o consumo. Seria uma crítica aqui à sociedade capitalista, por favor, não me tome por esse lado, que seria contrário até às minhas convicções mais profundas, não entende? Mas se trata de uma questão moral, não se trata de uma questão política. Porque, aliás, se não houvesse riqueza, não haveria distribuição da riqueza, não haveria moralidade tampouco, se fosse para colocar a questão nesses termos. Mas o que me interessa aqui é o seguinte: como nós podemos fazer a passagem da existência material, tangível, para a existência imaterial e intangível, aquilo que também se denomina a existência espiritual. E, portanto, esse digamos, é o trabalho da oração, é o trabalho é o empenho pessoal, é a entrega pessoal que nos dá esse outro acesso à existência. Mas para isso nós temos que entrar numa situação de entrega, mas uma situação de entrega que significa também reconhecer o que é próprio do percurso religioso, e um percurso religioso também atento às vicissitudes da história, porque nós não podemos mais fazer como se a história não dissesse respeito à própria experiência religiosa. Obrigado. Obrigado, Denis. E conforme a nossa sugestão e a aceitação dos nossos palestrantes, então abrimos para um diálogo entre vocês sobre aquilo que acabamos de ver. Isso aqui a gente vai longe, viu? Vou dizer uma coisa entre parênteses. Não sei se entra no nosso contexto, não é propriamente dito. Mas é impossível, não poderia ser diferente, compreender o cristianismo, e aqui existe uma limitação, eu diria, em muitos dos nossos ambientes, sem entrarmos profundamente na mística e na espiritualidade hebraica. E eu creio que esta é uma deficiência, talvez, que tenhamos
nos espaços, eu diria, de discussão e de formação, inclusive, dos nossos, digamos assim, né? Mas isso é um parênteses, fecha parênteses, né? Isso fica aí guardado. Aquilo que que a gente tematizou aqui um pouquinho como abertura, como entrega, na mística renana, na Idade Média, o célebre Eckhart, né, influenciou toda a filosofia contemporânea, com Husserl, Heidegger e outros aí que nós poderíamos elencar, né? Eles denominavam Abgeschiedenheit, desprendimento, né? Essa entrega é um desprendimento, é um abrir-se, um estar à disposição, um se lançar nessa disposição. É difícil esclarecer a intuição que está por trás, né? Paulo tem uma expressão numa das cartas que nós usamos na nossa liturgia e que certamente, eu creio, vem da mística e da espiritualidade judaica. Eu diria que Paulo é um bom judeu, né? Antes de tudo. Ele usa a seguinte expressão: nele vivemos, nele nos movemos e nele existimos. Nele que é. Né? Nesse sentido, aí tu pode me ajudar, que é para... Eu não sou lá bom no negócio não, viu? Eu tenho minhas limitações. Deus realmente é, Deus não existe. Porque o termo mesmo existência, ou existir, na sua raiz etimológica, ele diz de uma realidade interessante. E isso, o judaísmo sempre, ao menos na minha leitura, conservou como o ponto nodal da busca, né? Existir, ex, que surge, vem para fora, sistere é esse movimento um pouquinho do João Bobo, digamos assim, o brinquedo de criança, né? Então aquilo que vem, surge, se manifesta e permanece nesse embalo. Tudo o que nós temos à nossa volta, tudo que somos capazes de contemplar e de acompanhar, existe. Deus não tem esse modo de ser. Isso é próprio das coisas, daquilo que nós chamamos de criaturas. Não sei se ajuda na provocação, né? Uma outra coisa que tu levantaste que eu gostei muito é esse aspecto que a Torá é algo vivo e que sempre precisa de reapropriação em cada tempo da história, em cada momento, porque os caminhos do Eterno realmente jamais são os mesmos, né? E aí eu gosto de recordar uma historinha do Huber. Eu não sei se ajuda na reflexão, né? O Huber conta uma lenda do Hassidismo. Eu gosto muito do Huber, né? É um dos meus companheiros assim de caminhada, né? Ele conta da história de um velho rabino que foi acusado de ensinar heresias. Não sei se conhece essa, não? E por isso ele foi colocado no cárcere. E conta a história, a lenda ou a legenda, de que enquanto ele esperava o rabino para ser conduzido diante do juiz para ouvir a sentença, né, uma noite o carcereiro resolveu entrar na cela para conversar com aquele Rav ancião, né, porque ele percebeu no olhar daquele homem uma dignidade, uma nobreza particular. Ele entra na cela de noite, encontra o Rav sentado lá no seu banquinho, digamos assim, e ali os dois começam a travar uma conversa gostosa, né? O carcereiro trazia com ele uma série de dúvidas, de indagações que lhe atormentavam. E conversa gostosa, o tempo passa sem a gente perceber, né? E assim foi. Madrugada dentro, o carcereiro se dirige ao velho rabino e diz: olha, eu tenho uma última questão que eu gostaria de lhe apresentar. Pois não, respondeu o rabino. Disse: olha, eu li na Escritura, e aí vem essa questão que levantavas, né? A Torá, ou o texto sagrado, é sempre algo vivo, né? Se existe uma questão que eu gostaria de lhe apresentar, existe uma passagem na Escritura que eu nunca entendi. Disse: pois não, respondeu o rabino.
Disse, olha, eu li que num certo momento o Eterno um dia saiu no jardim perguntando: Adão, onde estás? Eu não entendo essa pergunta na boca do Eterno, porque eu aprendi que o Eterno é onipresente, é onipotente e é onisciente. Como pode ele perguntar a Adão: onde estás? Né? Ou a minha fé é um engodo, ou atrás desta questão colocada na boca do Eterno existe um ensinamento que eu não consegui sacar, digamos assim. O velho rabino não perdoa o rebolado. Né? Com muita tranquilidade ele pergunta então ao carcereiro: escuta, tu crês que a palavra da Escritura é uma palavra válida para todo homem e toda mulher ao longo de todos os tempos da história? E ele responde: sim, eu acredito que a palavra da Escritura é uma palavra válida para todo homem e toda mulher ao longo de todos os tempos da história. Muito bem, respondeu o Rav. E aí, com dificuldade, ele se levanta do seu banquinho, se aproxima do carcereiro, põe a mão sobre o ombro e diz: olha, dos anos que a vida te concedeu, já se passaram 42. Não é o teu caso, não? E o Eterno continua te perguntando: onde estás? Onde estás no teu mundo? E a história continua dizendo que quando ele ouviu da boca do velho rabino a questão e apresentando o número de anos, né, que ele tinha, né, que eram 42, né, ele só conseguiu dizer: muito bem, mas o coração tremia e um calafrio lhe perpassou a espinha. E a história termina assim. E Buber interpreta, faz uma leitura da história, dizendo que em todos os tempos da história, né, Deus interpela então cada ser humano no seu mundo. Onde estás? A pergunta dirigida a Adão na origem é a pergunta que Deus faz a todo ser humano ao longo de todos os tempos da história. Né? E é interessante a interpretação que Buber faz desta lenda ou legenda, como quisermos, né? A pergunta é colocada num nível e ele responde no outro. E aí está talvez o desafio da leitura do texto sagrado. Né? Realmente, o texto sagrado é algo vivo que sempre de novo, eu gosto muito dessa expressão, sempre e de novo, não é a repetição. Né? É sempre e de forma nova, sempre na exigência do presente, sempre na realidade secundante, digamos assim. Precisa ser retomado. Né? E aí eu creio que está a riqueza da Torá. Não sei se... Bom, obrigado, Dom Jaimão. Você pode observar que ele cita autores judaicos e eu católicos, né? Na resposta vou utilizar também pensadores e filósofos católicos. Uma outra coisa que o senhor levantou que é muito séria e muito delicada, e eu creio que fica para a história do Ocidente, essa questão do ariano e do não-judeu. Na verdade, nós poderíamos dizer o que existe ali é a não disposição para acolher o diferente, o não eu. Né? E quando esta abertura, esta disposição para acolher o diferente vem menos, a tragédia está próxima. Bom, gostaria, Dom Jaime, de colocar 2 ou 3 questões a propósito das suas indagações e questionamentos. Primeiro o seguinte, vou começar pelo final. Primeiro o seguinte, a questão dos atributos, quando você estava falando, eu me pus na colocação, na posição do carcereiro. Né?
e não na do Rabi. Por que eu me coloquei na situação do carcereiro? Porque o carcereiro ele foi extremamente arguto. Porque ele colocou a questão da onipotência divina e da questão da onisciência divina. Nós podemos dizer também da suma vontade. O grande problema é que a questão dos atributos divinos é uma questão propriamente teológica e filosófica, certo? E começa a ser muito trabalhada do ponto de vista do conhecimento racional. Quer dizer, um ateu pode estudar os atributos divinos. Isso é a teologia natural, no sentido, por exemplo, o Hume tem um texto de diálogo sobre a religião natural e era um ateu. Bom, essa é uma questão que quando eu escrevi um livro sobre Descartes, retornando Descartes e Santo Anselmo, eu me coloquei diretamente nessa formulação, e quando eu me defronto com esse problema da entrega, da posição do carcereiro, a posição do carcereiro é uma posição que, pelas tantas, obstaculiza a experiência religiosa. Eu sei que talvez eu esteja dizendo quase uma heresia. Por quê? No seguinte sentido, porque nós começamos a trabalhar apenas com os atributos de Deus, e não com a experiência que leva ao conhecimento desses atributos. Descartes, por exemplo. Tá? Então se perde aí aquilo que é próprio da experiência religiosa. Então o carcereiro diz, mas como? Quer dizer, o Rabi se coloca numa outra tradição. Qual é a tradição que se coloca o Rabi? No judaísmo é a tradição dos nomes divinos, que também remonta também a uma tradição católica. Porque a questão dos nomes divinos é interessante do ponto de vista da experiência religiosa, eu diria, mais do que dos atributos divinos. Porque Deus é dito de diferentes maneiras, é o único, o eterno, Adonai, Hashem, porque são nomes que indicam diferentes percursos. É o Shaddai, entende? São nomes que indicam diferentes percursos da experiência divina. Eu acho que foi essa a resposta do Rabi. Eu me perguntei se a resposta do Rabi não era a resposta de um teólogo religioso, mas um imbuído da experiência religiosa, e a posição do carcereiro não seria, digamos, própria de um filósofo que analisa com as categorias do seu conhecimento, mas que não tem a vivência da experiência religiosa. Não sei se ajuda ou se atrapalha, né? Mas a questão dos nomes e dos atributos, na verdade, nos colocam diante de uma dificuldade, um desafio, isto é, da impossibilidade. Nenhum nome, nenhum atributo esgota. Isso. Estão de acordo? São nomes diferentes. São tentativas de... Né? Toda a linguagem humana sempre estará aquém da possibilidade de dizer da experiência. De acordo. E aí eu gostaria apenas de referir por o seguinte: tem um grande teólogo que eu gosto muitíssimo, católico, cristão não, mas basicamente católico, embora os protestantes gostam muito dele também, que é Santo Anselmo. Pega o proslógico de Santo Anselmo e as provas da existência de Deus. Não há conhecimento de Deus estritamente em Santo Anselmo. Há reconhecimento de uma realidade já dada. Há o reconhecimento de uma existência dada, embora essa existência não seja da ordem da materialidade ou do empírico. Uma presença. É a presença, mas que é a existência de Deus. Por isso ele não prova a existência de Deus. Ele dá um nome, um ser maior de todos que não pode ser pensado. Por exemplo, é uma expressão que o Santo Anselmo utiliza. Mas ele reconhece uma existência dada. Por isso que eu insistia, e aí eu acho que eu sou fiel à tradição católica, que nós poderíamos dizer que Deus existe, essa existência que Santo Anselmo reconhece enquanto dada. Então, o que é existência de Deus? Pode ser presença, no sentido até heideggeriano, o ser, a inscrição no mundo, a presença, o dado, a realidade dada. Então, acho que isso seria importante, por isso que eu insisto nessa questão, até que ponto a questão do ser de Deus não remeteria à questão da essência. Tem um grande filósofo tomista, eu já concluo, tem um grande teólogo tomista, Etienne Gilson, que é notável, assim, ele é notável, e ele, aliás, numa ocasião eu estava discutindo com um líder sindical, deixa eu contar essa pequena historinha,
da URGS, presidente da URGS, e ele não tinha muito boa relação com ele, e ele perguntou se eu poderia receber o orientador dele para uma conversa. Eu disse, não tem problema nenhum. E o cara chega, era um ex-seminarista. Eu acho que o cara tinha feito o trabalho, eu acho que ele ia se formar jesuíta e abandona a igreja, abandona os jesuítas. Aí dá aqueles rolos, né? Porque o cara já não sabe mais muito o que pensa, e como se reconhece. E ele me perguntou, ele começou a falar mal do Gilson. Imagina, o cara veio falar mal do Gilson, que é um judeu defendendo o Gilson. Então, defendendo a filosofia tomista. Aí eu disse para ele disse, não, eu sou um mero historiador da filosofia. Ele disse, não é um mero historiador da filosofia. Ele tem uma obra pessoal que chama Lettre et Essence, o Ser e a Essência, e o primeiro capítulo desse livro ele trata das acepções do ser como existir, precisamente retomando esse mesmo ponto, que aparece também na tradição bíblica, judaica, mas aí de uma forma um pouco mais complicada, do ponto de vista da interpretação, quando Moisés pergunta a Deus, o que eu devo dizer ao faraó, ele responde, serei aquele que serei. A tradição bíblica responde, eu sou aquele que sou. Bom, mas então nós temos essas duas acepções. Então eu já estou me alongando, mas gostaria apenas ainda de assinar o último ponto que foi suscitado por Dom Jaime, que é o seguinte. Existe um grande problema hoje, que você colocou muito bem, que é o desconhecimento que o catolicismo tem do judaísmo. E esse desconhecimento também está na origem dos problemas que foram colocados no Holocausto. Ou seja, quando começa o diálogo interreligioso, sobretudo na Alemanha, entre católicos, protestantes e judeus, se coloca precisamente qual questão? Conhecer a tradição judaica. Porque a tradição alemã, em particular, é ignorante na tradição judaica. Até recentemente. Pega Feuerbach, por exemplo. Feuerbach era um antissemita que desconhecia o judaísmo. E muitas vezes os livros de referência na Alemanha eram livros, antes da guerra, que eram livros antissemitas. Quer dizer, os antissemitas escreviam livros sobre o judaísmo, né? Que se tornavam livros de referência. Isso é muito comum na tradição filosófica e religiosa alemã. Mas isso eu acho que houve uma brutal modificação, né? Se nós lermos os livros, por exemplo, do atual Papa Francisco, o diálogo com o Rabino Skoda, é um avanço absolutamente notável nesse sentido, mas eu diria também o livro do Papa Bento XVI, de Jerusalém, a Ressurreição, por exemplo, o segundo tomo, é um livro notável de teologia, não? Conversamos outro dia rapidamente sobre isso na Cúria, é um livro notável de teologia, onde ele vai dizer o seguinte, ele recupera de uma outra maneira a tradição judaica, né? E aí o diálogo é muito direto. Mas não posso prolongar mais, porque o Gerson já está aqui estabelecendo a disciplina necessária. Eu não sei se é correto o que eu vou dizer, né? Mas eu tenho a impressão que nós não podemos compreender a cultura ocidental sem levarmos em conta a tradição bíblica, vamos chamar bíblica, originária, e a tradição grega. Eu comparo a cultura ocidental como um binário de trem. A locomotiva é a cultura como tal, né? Quando nós desconsideramos ou uma ou outra, o trem descarrilha. Bom, só isso. Muito bem. Acho que o próprio título da palestra desta noite, Os Caminhos de Deus, é um título provocativo, que vai um pouco naquele caminho do Heschel, naquele famoso livro Deus na procura do homem. Será que... Sei onde estás. É aquele Ie Asher Ie, que foi bem colocado, serei o que serei no tempo futuro. Gostaria de aproveitar este momento então para abrir, para poder ouvir as suas vozes, as suas perguntas. Les peço se identificar, fazer a pergunta brevemente e indicar para que interlocutor dirige a pergunta. Ok? A pergunta é a nós.
Antes de mais nada, eu gostaria de dizer para vocês todos, especialmente para os dois conferencistas, da enorme satisfação que eu tenho de participar dessa noitada. Ela, para mim, é histórica. Eu sou vamos dizer, o olho da história, porque a minha infância e a minha juventude eu vivi em grande parte no mundo católico. Eu fui aluno dos irmãos maristas toda uma vida e no jardim de infância, nas irmãs que tem uma escola ali na Bahia, Sagrada Família. Então eu convivi com a religião cristã católica toda a minha vida, antes de entrar para a faculdade de medicina. E eu não podia imaginar, sequer sonhar, quando eu era criança e jovem, que uma noite como essa pudesse vir a acontecer. E ela aconteceu, eu vivi o suficiente para isso. Isso me traz uma alegria enorme. E apenas para complementar, porque vocês foram tão explícitos, detalhistas em tudo que vocês apresentaram, que eu tenho a confirmação de que o que o meu velho pai me ensinou, já falecido, se tu não precisas frequentar a sinagoga como um religioso e com muita frequência. Tu tens que apenas te ater e seguir os 10 mandamentos que Deus deu para o mundo através de Moisés. E se tu fizeres tudo que os mandamentos exigem de ti, tu vais ser um homem muito correto e tu não vai precisar pedir perdão para Deus a toda hora. Então, essa é uma noite especial para mim. Falando um pouquinho dessa obediência à lei, né? Aos mandamentos. A experiência de Deus tem essa característica do caminho, né? É sempre caminho de vida, bem compreendido, né? Eu estava aqui tentando assim, limpar uns pontos. Ela tem, a experiência do Eterno, ela tem a característica, ou a estrutura da história. Ela é caminho, ela é estrada. Depois, ela tem sempre a característica da audiência, esse ouvido inclinado, colado, eu diria assim, no chão da história, mas ao mesmo tempo no texto sagrado, né? Ou, se quisermos, na lei, né? Depois ela tem sempre a característica de não saber, é sempre de novo, é sempre novamente, isto é, de forma nova, é sempre um retomar. Depois eu creio que a experiência do Eterno, ela sempre se dá no pouco, ou a partir do pouco, né? Ela requer também trabalho, ela não, como poderíamos dizer, ela não é algo, digamos que, sem esforço. É Ele que vem, mas eu que busco também, né? É sempre um caminho pessoal. Onde estás? Não onde estamos, é onde estás, né? E ela é universal. Aquilo que creio que tu levantavas a certo ponto da colocação, né? É possível a todo ser humano. Apenas uma observação suplementar. De acordo com a sua formulação, aliás, fiquei muito tocado com a sua manifestação, mas eu gostaria apenas de acrescentar um ponto. Eu acho que a experiência religiosa é uma experiência que também precisa da vida comunitária. Ela precisa da igreja, ela precisa da sinagoga, ela precisa do culto, ela precisa da oração. Ou seja, até que ponto nós podemos apenas seguir os 10 mandamentos, se essa experiência dos 10 mandamentos
não for vivida no trabalho comunitário. E o trabalho comunitário é o trabalho na igreja, é o trabalho na sinagoga, né? Ou seja, aí é precisamente aí a oração, a liturgia, independentemente dos caminhos da oração, dos caminhos da liturgia nas diferentes acepções. Mas eu acho que a experiência religiosa é isso, ela tem essa questão da coinonia, né? Ela tem essa questão da comunidade. Quero fazer um comentário também, Gerson. É fantástico poder viver esse momento, sem a menor dúvida. Eu fui seminarista, estudei para padre. Acho que eu era bom demais, por isso que me mandaram embora no adolescente. Mas essa experiência me faz levar a uma pergunta básica, Dom Gêmeo: há quanto tempo o mundo católico descobriu que o Pai é o mesmo? Não me parece que faz muito tempo. Segunda coisa, o Deus de Israel e o Deus cristão, o Deus do Novo Testamento, como disse o Denis, é o mesmo. Mas a experiência de Deus é a mesma. Eu gostaria que os dois respondessem isso, e até o Gerson, porque essa experiência de Deus equivale de cada um de nós. Eu continuei religioso a vida toda, eu sou médico religioso, todo mundo sabe que eu tenho uma visão completamente espiritual da minha vida de médico, mas me parece que essa experiência de Deus, e o Denis agora tocou no ponto, ela é uma experiência comunitária. Nós temos que viver Deus em comunidade. E eu peço desculpa, Guilherme, porque hoje eu custei a descobrir a Símbora, porque eu não sabia onde é que ficava a Símbora. Vocês me desculpem. Eu realmente acho que nós temos que nos frequentar mais e viver mais em comunidade. A experiência de Deus é a mesma? Si mesmo foi entendido como igual, para cada pessoa é distinto, né? Na perspectiva cristã, quando Jesus é perguntado a respeito de quais mandamentos, né? É uma passagem do Evangelho, e lá ele vai dizer que toda a lei se resume no amor a Deus e ao próximo. Toda a lei se resume no amor a Deus e ao próximo. Luquez, tem uma forma, enfim, na tradição judaica, quer dizer, mas é o que faz parte da oração do Shabat, onde nós sempre recitamos Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. Por que a repetição? Porque a forma que Abraão chegou a Deus, a forma que Isaac chegou a Deus, a forma que Jacó chegou a Deus, não foi a mesma. Tu tens que ter a mesma experiência religiosa, eu diria a mesma, em diferentes caminhos, em diferentes percursos, diferentes experiências nesse sentido. Então, o que eu estou te dizendo, dentro, digamos, de uma reza judaica, vale com mais força ainda no que diz respeito às diferentes religiões. Cada um tem aí a experiência religiosa feita por diferentes caminhos. Lá pelas tantas pode ter obstáculos fortes do ponto de vista de como cada um vai entender o percurso. Por exemplo, se tu pegares o Maimônides chega um momento de não pode ter os evangelhos, não pode ter uma segunda Torá. A expressão do Maimônides, século XII, esse é século XII. Ou seja, então isso exige precisamente um trabalho de aproximação e, sobretudo, um trabalho de conhecimento. Porque, sobretudo, o judaísmo é uma grande religião desconhecida, apesar de ter 4.000 anos. Então esse é um grande problema, entende? Quer dizer, por quê? Porque com o advento do cristianismo foi entendido que teria havido uma superação do judaísmo pelo cristianismo, o Novo Testamento substituindo o Antigo Testamento. Nós temos que hoje conviver com a Bíblia hebraica e com a Bíblia cristã, onde uma não é superior à outra, nesse sentido, não um trabalho de superação ao Hebron, no sentido hegeliano da palavra. Agora, isso é difícil? É difícil, né?
Agora, às vezes é difícil cruzar a rua também, né? Pode ter um acidente de trânsito também. Ou seja, a grande dificuldade consiste em como entender essas experiências religiosas. E essas experiências religiosas são comunitárias, elas não são apenas filosóficas. Não é o fato de eu estar lendo um livro e estar escrevendo sobre o livro. Não, tem que ter essa vivência. E essa vivência ela é distinta e ela tem diferentes caminhos, ela tem diferentes indagações das diferentes religiões. Bom, Joel, eu gostaria de fazer uma pergunta. Gracias, só um minutinho, eu gostaria de responder também para o Dr. Lucchesi. Em quanto a esta pergunta, acho que nós temos sim, uma experiência humana muito importante que nos ajuda a entender a experiência divina. No hebraico temos um versículo no livro Levítico, que também os nossos irmãos cristãos compartilham, sim, que learreaja camoja, e amarás a teu próximo como a ti mesmo. Quando amamos, respeitamos e veneramos a vida, conseguimos também venerar a Deus. Então, a experiência divina ou a experiência religiosa, às vezes não temos que começar sim, por aquilo que é mais difícil. Acho que temos que começar por aquilo que está ao alcance. Sim? Primeiro, respeitar o meu próximo, para depois poder amar e respeitar a Deus. Se eu começo respeitando e amando a Deus, sim, vou esquecer do meu próximo, vou dedicar tanto tempo a esse Deus que eu vou estar esquecendo do meu próximo. E aí incorremos num perigo muito grande, sim, de esquecer aquilo que está no meu mesmo nível. Quando amamos e respeitamos o nosso próximo, então aí também podemos entender o que significa a experiência religiosa. Nesse sentido, não sei se ajuda quando se perguntava onde está a santidade. Né? Essa é uma questão que sempre de novo volta, e eu diria assim, no ambiente, ao menos das comunidades cristãs, por vezes é a expressão de não pouca polêmica. Santo, a santidade. Né? Como construir santidade, como trabalhar essa dimensão da santidade. O que é o santo? Ou quem é santo? O eterno é santo, né? Mas, na nossa perspectiva cristã, digamos assim, existe uma indicação muito interessante. Eu creio, completa um pouquinho aqui para o que Essa levantava e aquilo que colocava, Sérgio. Pedro, nos Atos dos Apóstolos, faz um discurso na cidade de Jerusalém, né? E numa expressão de retórica, ele pergunta: irmãos, quem é Jesus? E ele responde, né? E ele diz: foi um homem que passou por entre nós fazendo bem. Um homem que passou por entre nós fazendo bem. E no texto de Marcos, lá pelas tantas, existe uma pequena expressão perdida. Eu gosto muito de ouvir quando tu levantas essas questões, essas vamos chamar nuances do texto, né? No texto de Marcos, no caso, tem uma expressão lá pelas tantas que diz assim: e fazia bem todas as coisas. Então, onde está a santidade? Nessa busca do bem. É redundante, né? Então, a busca do bem. Um outro aspecto que eu creio seria interessante para o contexto sócio-histórico que vivemos, né? É também a questão da beleza. Aí nós entraríamos um pouquinho nos atributos do ser, numa linguagem filosófica, e que hoje, me parece, em alguns ambientes da sociedade nós perdemos. O bem, sim, é sempre uma questão que volta, né? A verdade também, né? No contexto político que vivemos agora, isso é muito contundente, né? Mas a beleza nós às vezes descuidamos um pouquinho, né? Eu me recordo que no final dos anos 90, se não me engano, eu estudava na Itália e o cardeal de Milão publicou um texto que causou uma grande celeuma, uma grande discussão. E o título desse texto é: a beleza vos salvará. A beleza santifica, o bem santifica, a verdade santifica. Então, onde está a santidade?
no empenho pelo bem, no empenho pela verdade, no empenho pela beleza. Só isso que eu gostaria. Jane, eu gostaria de lhe fazer uma pergunta. A crença na onipotência e na onipresença de Deus seria uma forma de crença individual, na medida que isso cumpriria com os desejos de cada indivíduo? E a não crença na onipresença e na onipotência seria uma crença globalizada, na medida em que não cumpre com os desejos individuais, e sim com uma visão mais global de fé? Essa questão é que nós entramos num espaço, talvez, da filosofia. Eu não saberia, eu teria que parar para pensar um pouquinho essa tua resposta, essa tua pergunta, dar uma resposta a essa tua pergunta, viu? Eu vou te contar uma piada. Diz que um dia, num espaço de catequese, a professora, o catequista ali, perguntou para as crianças a respeito de Deus, do Eterno. E o contexto era da onipresença e onipotência. E ela explica, e lá pelas tantas o Pedrinho levanta o braço e diz assim: olha, Sora, eu não estou entendendo muito bem, mas eu acho que o Eterno é como o nosso pároco. Aí a professora ficou toda atrapalhada e disse: mas Pedrinho, o que estás falando? Eu disse: olha, Sora, é que durante a semana ele é invisível e aos domingos ele é incompreensível. Vocês notaram que a resposta foi rapidinha. Ele não respondeu e contou uma parábola, contou uma história. Isso é próprio da tradição talmúdica. Mais uma pergunta, porque estamos já quase no tempo de encerramento. Por favor. Oi, meu nome é Sasha, eu sou matemático, então a parte lógica me atrai muito, e o embate entre vocês sobre a parte etimológica entre o existir e o me chamou bastante atenção e não se chegou a um consenso, houve um choque. Queria saber se dá para unir essas visões aparentemente contraditórias, no sentido de que o ele é uma coisa que pode se colocar como passiva, ele é, e a gente não participa recebendo, como colocaram. O existe, essa existe do ir e voltar, seria a gente recebendo o ex. Eu queria saber se dá para juntar esses dois conceitos ou vocês vão manter esse embate, essa aparente contradição entre o e o existe. O embate é nosso, né? É uma tentativa de dizermos o indizível. É verdade. A nossa linguagem sempre estará aquém. Se a linguagem atingisse o eterno, se perderia, por assim dizer, a sua aquilo que nós dizemos, a sua dignidade. É a questão do enigma, né? A questão do mistério e do enigma. O enigma se resolve, se desfaz. O mistério, nós sempre, e de novo volta essa expressão, né? Tentamos dizer, e ele é inesgotável. Não sei se, mas nessa tua questão da matemática, eu acho isso muito legal, viu? Porque toda a modernidade, ela está orientada pelo princípio da mátrices, né? Da matemática, de certa forma, né? E o pai da modernidade, né? O Galileu Galilei, ele dizia que
o desafio do cientista, a obra do cientista seria aquele de indagar as leis matemáticas presentes na ordem da criação por obra do Criador. Né? Então, a matemática, eu diria assim, tem uma dignidade toda especial, toda particular, na busca de sondagem mesma do eterno. Descobrir as leis matemáticas impressas pelo Criador na ordem da criação. A modernidade hoje me parece, ou a contemporaneidade, né, ou a pós-modernidade se distanciou dessa intuição originária dela mesma. Eu vou dizer a mesma coisa que Dom Jaime, agora eu contando uma história. Numa ocasião, um filósofo francês, do Derrida, numa conversa com um pequeno grupo de pessoas, ele disse o seguinte: nada distingue a minha filosofia de Derrida da filosofia do Levinas. Só que a linguagem era completamente diferente. Quem lê Levinas não vai ler Derrida necessariamente, quem lê Derrida não vai ler Levinas necessariamente, dois judeus, aliás. Mas a questão não é essa, a questão não é apenas aquilo que cada um disse, é a afirmação que cada um disse a mesma coisa de uma outra maneira. Ou seja, as formas que nós temos, digamos, de acesso ao eterno, que necessariamente nos defrontamos por diferentes linguagens e todas serão igualmente suficientes. A contingência, né, da própria linguagem. É a contingência da própria linguagem, né? Inclusive a contingência da linguagem, a contingência do tempo, da época, a contingência da língua que nós utilizamos, enfim, tudo isso contribui essencialmente para esse tipo de diferença. Eu gostaria muito de lhes agradecer por ter dado início a este ciclo cultural da Cibra. A palavra Cibra significa Sociedade Israelita Brasileira de Cultura e Beneficência. E como bem colocou Denis e como bem colocou Monique, em hebraico nós dizemos Beit HaKnesset, para fazer referência à nossa instituição. Beit HaKnesset significa casa de reunião, casa de encontro. Não é simplesmente uma casa de reza para vir rezar e ir embora. É uma casa de encontro. Então, essa casa de encontro quer agora realmente destacar e qualificar seu lado cultural, sim, que leva no seu próprio nome. E hoje nós começamos com este ciclo, sim, Encontros com o Saber. Foi uma noite maravilhosa para todos nós. Eu também já antecipadamente convidei o Dr. Fernando Lucchesi para que outro dia deixe a plateia e também venha aqui. Eu quero estar aqui. Tá bom, então trocamos. Vai cuidar do coração dele. E o Dr. Fernando Lucchesi aceitou o convite da Cibra e estará futuramente também fazendo parte dos Encontros com o Saber, estará falando sobre felicidade de coração. Mas eu quero lhes dizer que a vossa presença realmente é um sonho, porque quando a gente reformou este espaço, quando a gente reformou a nossa comunidade, quando tanto trabalhamos com o Sérgio, com o Aloísio, com a diretoria da Cibra, reformando este espaço, pensávamos no nosso auditório exatamente assim como está agora. Sim, recebendo palestrantes de primeira linha que possam nos ilustrar, que possam nos abrir, sim, as nossas mentes e os nossos corações. E acho que este diálogo que nós estamos começando é um diálogo realmente propício para continuar, para aprofundar. O Dr. Fernando Lucchesi trouxe algo muito certo. Sim? Ficou difícil de encontrar a Cibra. Acho que o diálogo interreligioso hoje existe a nível de liderança religiosa. E o que nós desejamos é que esse diálogo interreligioso também se abra para a comunidade, se abra para os membros. Aqui nós temos, sim, membros do grupo Diálogo Interreligioso. Nós temos aqui a professora Helena Filkenstein da Escola de Kabbalah. Sim, nós temos um público cristão e judaico que está ávido por encontros como este aqui. Então, acho que os nossos palestrantes nos brindaram com a possibilidade de aproximar, não simplesmente a cada um de nós pelo conhecimento, mas também aproximar e derrubar as barreiras entre as nossas comunidades.
nós estamos dando por encerrado, mais uma vez, o nosso agradecimento. Então vamos convidar todos os presentes, aqueles que nunca visitaram a sinagoga, antes de ir embora, entrar na nossa sinagoga, entrar na nossa casa de encontro, na nossa casa de reunião. Vamos convidar o arcebispo, simplesmente que nos acompanhe. Nós temos também aqui, e destaco a presença do arcebispo auxiliar de Porto Alegre. Sim, muito obrigado por estar aqui, e um futuro padre também da Igreja Católica, que nos honra aqui com a presença, ao Padre Jacques Clovis de Chambon, representando as religiões afro-brasileiras, a nossa coordenadora Alfa Uno. Estamos numa longa caminhada deste diálogo interreligioso. Então, isso aqui é mais um grau de areia, mas muito importante, sim, para fortalecer esta experiência. E hoje foi uma noite, sim, com a possibilidade de ouvir, de conhecer e de aprender junto a cada um de vocês. Muito obrigado e a continuar trilhando os caminhos de Deus. Amém.